Pronto. É, basicamente, esse circuito que foi feito usando as coisas aprendidas durante o semestre da disciplina de eletrônica digital do curso de engenharia da computação. Esse circuito é um sintetizador digital. Basicamente, para construir ele, o que foi feito? Foi utilizado um CI 555, que no caso ele está funcionando no modo estável, ele vai servir como um oscilador. Foi utilizado um CI 7476, dois CI 7476, que são flip-flop JK, e um conversor digital analógico, que são basicamente esses resistores dessa região aqui. Então, basicamente, para começar a falar, o modo estável do CI 555, que foi o modo que a gente utilizou, ele conta com basicamente dois resistores e um capacitor. E esse arranjo vai servir para controlar a frequência de oscilação dele. Para que a gente pudesse variar a frequência de oscilação, para realmente construir um sintetizador que pudesse tocar várias notas diferentes, a gente fez o quê? A gente manteve o capacitor fixo, manteve o R1 fixo, que no caso é esse resistor azul bem aqui, por trás desse fio amarelo. Deixa eu afastar um pouquinho. Pronto, esse resistor atrás do fio amarelo. No caso, o capacitor que foi utilizado foi um de 3 nanofarads. No caso, foram dois, o equivalente deles é que é 3 nano. No caso, foi utilizado dois capacitores de 1,5 nanofarad em paralelo para poder efetuar a soma. E o que tem o poder de causar variação da oscilação foi basicamente o arranjo de resistores que a gente fez aqui, que no caso seria o resistor R2. Para cada botão, a gente variou o valor dos resistores. Quando nenhum botão está ativado, é como se esse circuito estivesse aberto, então ele não vai emitir uma frequência. Mas caso a gente aperte, a gente vai ver que ele está gerando uma frequência específica. Caso a gente mude, a gente pode perceber que ele vai variando a frequência. Aqui a gente fez o quê? Usou uma escala de Dó a Dó, fazendo o quê? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Justamente trabalhando com o arranjo dos resistores. Basicamente, a parte do 555 é essa. Uma coisa interessante para falar, antes de terminar isso, é que quando a gente altera o capacitor, aumenta o valor dele, ele é inversamente proporcional. Então, se a gente dobrar o valor do capacitor, a gente reduz a frequência pela metade. Isso é bom porque a gente poderia, por exemplo, ter utilizado para fazer um esquema de oitavador. Usar um multiplexador e variar o arranjo de capacitores. Ok. Na saída do 555, que é esse fio amarelo, entra no clock do primeiro flip-flop. No caso, a gente utilizou o flip-flop JK. Como é que ele está operando? Para operar como contador, nós colocamos as entradas de todos os flip-flops, o J e o K em 1, e nesse específico, a gente, como o preset e o clear são barrados, a gente jogou eles em 1. Para quê? Para que eles fiquem desativados. Como eles estão barrados, quando a gente coloca em 0, eles são ativados, e quando coloca em 1, eles são desativados. Pronto. Na saída de cada flip-flop, a gente fez o quê? A gente colocou um cabo para servir como um bit de saída, para depois ir para o conversor DA. Mas antes de falar dele,
é interessante dizer que o 555, a saída dele, ou seja, a oscilação dele entra no clock do primeiro flip-flop, que faz com que a saída desse primeiro flip-flop seja metade da frequência que entrou. A saída desse primeiro flip-flop entra no clock do segundo flip-flop, fazendo com que a saída dele seja 1/4 da frequência de saída do 555. E assim por diante. No caso, a frequência que entra é 1, a frequência que sai do primeiro flip-flop é 1/2, do segundo flip-flop é 1/4, do terceiro flip-flop 1/8 e do último 1/16. Como o mais significativo é 1/16, a gente configurou o quê? Para atingir a frequência que a gente quer de verdade na saída, a gente fez com que a saída do 555 fosse 16 vezes maior do que a saída que a gente queria. Aí o que é que acontece? Cada saída do flip-flop é um bit. Como a gente tá operando com 4 flip-flops, a gente está operando com 4 bits. 4 bits significam 16 possibilidades de valores. Que agora a gente já vai poder falar do conversor DA. O tipo de conversor DA que a gente utilizou aqui é qual? É o rede R2R. Por que R2R? Porque ele basicamente funciona com resistores de um valor R e um valor 2R. Aqui a gente usou o quê? 10K e 20K. Cada cabo desse aqui, vou mudar um pouquinho a posição aqui da câmera para facilitar a visualização. Cada cabo daqui representa um bit. Então, o que é que nós temos? Nós temos 4 bits entrando no conversor DA de rede R2R. O bit mais significativo vai ser o mais próximo à saída. Por quê? Porque nós teremos muitas resistências para um lado e pouca resistência para a saída. Então, ele vai ser o que vai receber menos influência dos outros resistores, vai passar mais tensão para a saída, que no caso é esse cabinho branco. Então, o que é que acontece? Conforme a saída do contador, ele vai ser crescente. Então, ele vai sair de 0 até o 15, somando de 1 em 1. Quando nós tivermos a saída nesse esquema, nós teremos as entradas variando de 0 a 15. Como números binários mesmo. Ou seja, 000, 0001, 0010, até todos estarem em 1. Assim a gente forma uma onda dente de serra. No caso de a gente querer uma onda quadrada, seria o quê? Nós poderíamos tirar os cabos menos significativos, que seria o da saída dos flip-flops 1, 2 e 3, mantinha a saída do quarto flip-flop e conectava as outras entradas do conversor DA na saída do quarto flip-flop. Assim nós manteríamos sempre ou o valor 1 ou o valor 0, formando literalmente uma onda quadrada. Se a gente pensar, a gente vê assim, o bit mais significativo, ele vai fazer o quê? Ele vai estar em 1 ou 0 e ele vai ser o que vai se manter por mais tempo. Então ele vai ser a onda quadrada, na frequência que a gente quis. A saída da nossa rede R2R, eu coloquei o quê? Eu coloquei um jack P10, como a gente pode ver aqui, para que ele pudesse sair do nosso sintetizador e entrar na placa de áudio para que a gente pudesse ouvir as músicas e tal. Poderia ser colocado no amplificador ou coisas do tipo. E assim a gente consegue ver a forma de onda. Eu utilizei o programa Reaper como osciloscópio
Porque ele trabalha com áudio e a gente tem a possibilidade de ver as ondas que são utilizadas no áudio. Então eu vou mostrar para vocês aqui a dente de serra. A gente consegue ver bem que a onda é um dente de serra. Como a gente pode ver, os valores dela passam do zero, e se a gente contar cada escadinha dessa, cada degrau, a gente vai ver que tem 16 valores no total, que é justamente o que a gente queria. Se a gente quiser fazer uma onda quadrada, eu vou fazer um agora, a gente pode, como eu disse, tirar esses cabos que são menos significativos e conectar o, as outras entradas do conversor DA na saída do quarto flip-flop. Eu vou fazer isso aqui agora para podermos ver como é que ficará a onda. Então, pronto. Vejamos aqui como é que fica a onda. Pronto. A gente pode perceber que é uma onda quadrada. Inclusive, vou apresentar aqui o som para vocês também. O som de uma onda quadrada. A gente consegue tocar com ela. E a gente consegue verificar realmente que a onda é quadrada. Se nós modificarmos fizermos uma máquina de estados com circuitos combinacionais para variar para um formato de onda específica que nós queremos, a gente consegue fazer outras formas de onda, inclusive o formato de onda que a gente quiser. Assim, é basicamente assim que funciona o nosso circuito aqui do sintetizador. Isso aqui é a base de um sintetizador digital. Se a gente quiser aumentar a complexidade dele, a gente pode fazer o quê? Aumentar o número de flip-flops. Lembrando que quando a gente aumenta o número de flip-flops, a gente precisa aumentar a frequência de oscilação também para ela poder corresponder bem. E aumentar a quantidade de entradas no nosso conversor DA. E é basicamente isso que eu queria apresentar. Basicamente esse é o trabalho final da disciplina de eletrônica digital. E eu espero que o resultado seja positivo, né? Pronto. É isso.